No início de 1900, alguns cientistas iniciaram seus experimentos com as moscas das frutas. Milhões dessas moscas foram expostas à radiação e a produtos químicos. A intenção dos cientistas era aumentar a frequência das mutações. Era uma tentativa de acelerar a evolução daquelas moscas. Depois de décadas, constatou-se que o experimento havia produzido moscas mutantes. As moscas nasciam mal formadas, defeituosas. Algumas tinham 4 asas, mas não conseguiam voar. Outras tinham pernas no lugar das antenas. Algumas tinham asas atrofiadas ou até mesmo asas de tamanhos diferentes. Muitas pesquisas foram feitas com essas moscas mutantes e constatou-se o seguinte: a maior parte das moscas mutantes era inferior às moscas normais. Isso mostra que as mutações não trouxeram melhora, mas piora. Elas eram inferiores em viabilidade, fertilidade e ainda viviam menos. Isso contrasta com o que nos ensina a teoria da evolução, que usa as mutações como matéria-prima para a geração de seres cada vez mais adaptados. É notório que no ambiente selvagem, as moscas normais teriam muito mais chances de sobrevivência que as moscas mutantes. Outra coisa a se observar nessa experiência é que, apesar de possuírem asas, patas e corpos mal formados, as moscas mutantes ainda continuam a ser moscas das frutas. Por mais que os cientistas tenham provocado mutações, elas não evoluíram em outro tipo de criatura. Se a intenção era de provar que espécies evoluem em outras espécies, ela falhou. Mais interessante ainda foi observar que quando as moscas mutantes se acasalaram entre si, depois de algumas gerações, nasceram novamente moscas normais. É impressionante como o DNA possui notável capacidade de reparar danos genéticos causados por mutações e se regenerar. Uma revista de divulgação científica relatou o seguinte: em especial, danos significativos causados às moléculas de DNA podem provocar uma resposta de emergência, em que quantidades incrementadas de enzimas reparadoras são sintetizadas. Em outras palavras, isso quer dizer que as características das espécies são preservadas de geração a geração por enzimas que consertam continuamente os danos genéticos. Mutações também não podem acrescentar nada novo, mas apenas modificar uma característica já existente. Uma mutação num cachorro, por exemplo, poderia alterar o formato de suas patas, rabo, orelhas, mas nunca poderiam fazer nascer chifres ou asas nele. As mutações podem modificar apenas aquilo que ele já tem. George Nichols, um cientista australiano e PhD em genética, fez a seguinte declaração: mutação e seleção podem explicar a sobrevivência, mas não o surgimento da aptidão. Mesmo assim, ignorando todos os fatos a respeito das mutações genéticas, os evolucionistas insistem em ensinar que as mutações são responsáveis por toda a variedade de vida que observamos atualmente no planeta. Mudanças inacreditáveis e improváveis, como, por exemplo, a do roedor musarañesco. Essa criatura, que mais parece um esquilo, teria sido um dos ancestrais do homem. Agora imagine quanta mudança essa criatura teria que sofrer até chegar a ser um ser humano. Os evolucionistas acreditam que mutações genéticas são responsáveis por essa mudança. Agora, saindo do mundo da fantasia da evolução e voltando ao mundo real, o que sabemos a respeito das mutações? Mutações são raríssimas. A reprodução nas cadeias de DNA que compõem um gene é notavelmente exata. Reproduções ou cópias erradas são acidentes raros. Mutações geralmente são ruins. A maior parte delas são deletérias para o indivíduo que leva o gene mutante. Experiências revelam que para cada mutação útil, milhares são prejudiciais. Mutações provocam doenças genéticas. Na maioria das vezes, a mutação é um processo destrutivo, não construtivo. Também, na maioria das vezes, as mutações são para pior e não para melhor. Veja o caso das moscas das frutas que mencionamos. No entanto, os evolucionistas acreditam que a longo prazo essas mudanças podem trazer melhoras e dar curso à evolução. Novamente vemos o uso do fator tempo como a vara de condão da evolução. Se adicionarmos milhões ou bilhões de anos à equação,
tudo se torna possível no mundo evolutivo. Mutações raríssimas passam a acontecer tantas vezes que explicam a enorme diversidade em nosso planeta. Enzimas reparadoras deixam de funcionar e não mais revertem as mutações. O processo destrutivo se torna construtivo. Como se vê, não há nada que o tempo não possa fazer de acordo com a visão dos evolucionistas.